Eu tava com saudade de fazer isso. O Papo com Pedro tá no ar totalmente diferente e reformulado, porque agora o Papo com Pedro é exclusivo pro Campeonato Brasileiro, não como era antes. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Começamos! Só falando que a rodada de segunda, o jogo de segunda, que é Bragantino e Ceará, não estará. Esse jogo não estará no vídeo porque eu tô gravando antes. Na maioria das vezes o jogo de segunda-feira também não estará. Começando pelo jogo entre Cruzeiro e Mirassol, um jogo que o Cruzeiro fez um primeiro tempo bom, competitivo, por sinal muito bom o primeiro tempo do William, que deu 2 assistências, uma pro Dudu, que abriu o campeonato do Cruzeiro e abriu o placar do jogo, e também outra para Gabriel Barbosa, o Gabriel Gol. Gabigol. Também no fim do primeiro tempo, o Cássio pegou o pênalti do Reinaldo. O Reinaldo acabou perdendo o pênalti, o Cássio foi muito bem. Esse pênalti que salvou o resultado do Cruzeiro, porque caso esse pênalti tivesse entrado, seria 2-2, porque também no fim do jogo o Lucas Ramon fez um gol e acabou aplicando uma pressão do Mirassol no finalzinho em cima do Cruzeiro, que segurou muito bem, tranquilamente, conseguiu garantir sua primeira vitória no campeonato. O Cruzeiro promete, não é um time que eu tenho expectativas, porque eu acho que falta elenco, não é que falta elenco, falta qualidade no banco, então e algumas peças eu também acho um pouco superestimadas, mas não vou julgar pelo que eu acho que pode ser. Tem que jogar o agora, e o agora é muito bom. Boa vitória do Cruzeiro, começou bem o campeonato no comando de Leonardo Jardim. O Fortaleza, que tava naquela crise danada, vi gente pedindo pra demitir o Vojvoda, vocês estão de brincadeira. E começou o campeonato, Brasileirão é outra coisa, velho, é outro jogo o Campeonato Brasileiro. Chegou lá, 20 minutos o jogo já estava decidido. O primeiro gol do Lucero, que ele apenas fez o gol, empurrou a bola para dentro do gol, e o segundo gol foi do Tinga, num cruzamento que o Tinga acertou um cabeceio quase de fora da área, foi dentro da área, mas estava já quase fora. E desculpa, você tomar um gol de cabeceio de quase fora da área é absurdo, ninguém marcando o cara. O Fluminense demitiu o Mano Menezes, e muito bem demitido, porque é um time mal treinado, é um time que não joga bem e que tem uma proposta de jogo totalmente adversa ao que os jogadores do Fluminense podem fazer. Por sinal, o meu ponto eu concordo com a demissão do Mano, não quando ela foi. Você esperar uma rodada de Brasileiro pra demitir o cara, sério que uma rodada mudou muito do que você pensava antes? Era pra ter demitido depois da final do Carioca. Não porque ele foi mal no Carioca, mas porque era um cara que era pra ter salvado o Fluminense e ralado. O time do Fluminense, só vou citar rapidamente, tem Fábio, Thiago Silva, Samuel Xavier, tem Martinelli, você também tem o Ganso vai voltar, o Ares, o Cano, o Canóbio, o Hércules. Olha a quantidade de jogador de qualidade e pra você jogar um futebol defensivo. O time do Fluminense tem capacidade para propor o jogo, para atacar, para brigar, e você joga um futebol totalmente reativo e defensivo. Isso não faz sentido para mim, e eu acho que a demissão do Mano Menezes foi bem feita porque, cara, desculpa, é feio. A torcida não paga ingresso para ver você ganhar de 1-0 jogando mal, não paga. Você tem que ter um cara que busca o futebol, que tira o melhor dos jogadores. E talvez o Fluminense vá atrás de um técnico gringo, ou de um Renato Gaúcho, que esteja, ou de um Dorival Júnior. Vamos ver o que vai acontecer. Posso e quero fazer um vídeo sobre o Fluminense essa semana, para dissecar isso um pouco mais e detalhar. O Grêmio venceu de 2-1 do Atlético Mineiro, um resultado totalmente mentiroso, com todo respeito ao Grêmio, que é o imortal, e foi imortal nesse jogo. Os primeiros 20 minutos já era para ter sido 3-0 pro Atlético Mineiro. Um amasso do Galo, que o Volpi, que foi o melhor do jogo e talvez o melhor da rodada, o Volpi salvou o Grêmio. Essa vitória está no nome de Volpi, tá? Que muito criticado no São Paulo, saiu, voltou, agora voltou muito bem no Grêmio, parece que se encontrou. Esse time do Grêmio não joga bem, esse time do Grêmio não tem qualidade, mas ganhou. Só que o negócio vai acontecer isso muitas vezes? Pegou o Galo, se pegar um Flamengo, um Botafogo, um Palmeiras, um Inter, vai acontecer isso? Não sei se o Grêmio aguenta. Só que mesmo com a vitória, o Grêmio sai com um resultado tipo, ganhamos, bom que ganhamos, mas o futebol tá muito ruim. E o Atlético Mineiro, a gente jogou tão bem assim e perdeu, inacreditável. E o Atlético Mineiro tem um bom time, tem um bom treinador, acho que tem tudo pra fazer uma grande temporada. Jogo com o Hulk apoiando o Rony, uma dupla diferente, tem o Júnior Santos também aí pra jogar, tem um bom meio campo, é uma boa zaga, e acabou não fazendo o resultado e perdendo. Eu também queria falar de mais uma coisa desse jogo do Grêmio,
lembrei, 2 gols em cima do Guilherme Arana. A fase do cara não é boa nem no Galo e foi pra seleção, por sinal, 2 gols em cima dele, é muito mal, tá vivendo um momento péssimo o Arana, e os 2 gols foram na região ali do Guilherme Arana. Juventude e Vitória, o Vitória não jogou mal, mas o Vitória é aquele time que teve a bola, que se movimentou e não sabia o que fazer com a bola. Falta um cara técnico no Vitória, falta um cara que saiba o que fazer com a bola. O Vitória me parece um time claro que briga pra cair. Claríssimo que briga pra cair. Aquele time sem qualidade. O que falta no Vitória não é treinador, que eu gosto do Carpini. Pra mim falta jogador de qualidade. Tem muito jogador ruim nesse elenco do Vitória. Ainda mais que saiu o Alejandro, saiu algumas peças, saiu o Wagner Leonardo. É um elenco claramente pior no meu ponto de vista. E é candidato claríssimo ao rebaixamento. A zaga do Vitória foi um dos piores. A pior da rodada, um dos piores momentos da rodada foi a zaga do Vitória no jogo inteiro. E o Juventude em casa, eu falei que brigava pra cair? Sim, briga pra cair. Mas o Juventude em casa, ele tem o negócio do Real Madrid no Bernabéu. Ele tem. O Juventude em casa é muito bom time. Tá? No Alfredo Jaconi ganhar é difícil demais. E 2 gols do Gabriel Talhari, vitória do Juventude importantíssima da equipe de Fábio Matias, campeão da Libertadores com o Botafogo, ganhou a medalha porque treinou o Botafogo na pré-Libertadores. Continuando, o São Paulo empatou com o Sport. Meu Deus do céu, do mesmo exemplo que eu usei pro Fluminense, o São Paulo é o Fluminense Pro Max, porque pega a escalação, pega os jogadores que o São Paulo tem, não à disposição agora, mas no geral. Rafael, Arboleda e Alan Franco, uma das melhores duplas de zaga do Brasil. Cedric, Wendel, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, Rian Francisco no banco. Olha a quantidade de jogadores bons que você tem à disposição para jogar um futebol horroroso. O trabalho do Zubeldia não é ruim, só que ele tira pouco de muito. Ele tem muitas coisas ali para puxar, para fazer um bom trabalho, e ele não faz. Eu acho que demitir o Zubeldia agora seria um pouco precipitado, mas do jeito, se o São Paulo continuar jogando do jeito que tá, com Libertadores na quarta, eu acho que um mau jogo na Copa Libertadores, até uma vitória de 1-0 ruim ou uma derrota, com certeza, e no fim de semana um resultado ruim na próxima rodada, pode demitir o Zubeldia, ainda mais com o Dorival Júnior disponível, que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, é apaixonado no Dorival Júnior, e eu também vejo ele como um treinador superior, muito superior ao Zubeldia, e falta o Dorival nesse time aí, porque é um cara que no futebol brasileiro, em clubes, é muito bom. Na seleção não deu certo, mas em clubes ele é um dos melhores, claramente. E esse elenco do São Paulo tem bola, cara, tem futebol, tem bons jogadores, mas falta jogar, falta desempenhar, e não desempenhou. A zaga do Sport foi muito bem, e o Caleri, que tá entre os bagres da rodada, ele deu uma isolada no pênalti horroroso, que nem pênalti foi, e a justiça do futebol se fez presente nesse momento, mas nem pênalti foi. Ele isolou a bola muito longe, lembrou o pênalti que o Vitinho perdeu. Ele perdeu esse pênalti ano passado contra o Botafogo, e o Vitinho também errou um pênalti assim, na cobrança de pênalti Botafogo e São Paulo. Vamos lá. Flamengo Internacional, um bom jogo. O torcedor do Flamengo não tem o que reclamar, mas é claro que as perspectivas são: o Inter com esse gol, com esse 1-1 no Maracanã contra o Flamengo, mostrou que é candidato ao título. E o Flamengo saiu com um gosto amargo porque jogou bem e poderia ter ganhado o jogo. Mas nada do que reclamar. Começou com um resultado ok contra uma ótima equipe, muito Brasileirão pela frente, muito campeonato pela frente. O torcedor do Flamengo não tem o que reclamar. Gol do lado do Internacional do Bruno Henrique, um bonito gol. E o que joga o Bernabéu é absurdo. Esse moleque é muito bom jogador. Muito bom jogador. Tem capacidade para estar entre os grandes laterais do futebol europeu. Esse cara, ele corre do primeiro ao último minuto sem parecer que ele correu antes. Ele não cansa o Bernabéu. Tem uma condução de bola muito boa, um cruzamento muito bom, tanto que ele cruzou a bola, deu assistência pro Bruno Henrique para fazer o gol, e também no lado do Flamengo, o gol foi do Léo Pereira. O Flamengo jogou melhor, mas não como se fosse absurdo, mas jogou melhor e teve chances de fazer o gol, que acabou não saindo. Essa equipe do Internacional, ela é muito esperta, você nunca vai ver o Internacional falando, você vai falar assim, cara, que jogo do Inter, no sentido de maravilhoso, joga muito, mas você sempre vai ver o Internacional ganhando. É uma equipe que vai lá e ganha, não necessariamente é uma equipe que, absurdo futebol, jogou muito bem, mas eles vão lá e fazem um resultado. São uma equipe muito cascuda, ótimos jogadores, e o Roger Machado é um baita de um treinador. Jogo entre dois campeões, o Carioca e o Gaúcho, e deu empate nesse jogo, bom jogo no Maracanã, por sinal.
Palmeiras e Botafogo para abrir o domingo. O Palmeiras recebeu o Botafogo no Allianz Parque, 1-0 que os dois recebem ponto, só que as sensações são muito diferentes. O Botafogo saiu com a sensação de sensação promissora de tipo, a temporada vai ser boa, a gente tem potencial, nós somos uma equipe campeã. Esse é o gosto do Botafogo. E o gosto do Palmeiras cara, a gente não criou nada, nosso futebol tá horroroso, a gente perdeu uma final de campeonato estadual e tem muita coisa pra consertar. O Paulinho não estreou, é verdade. O Maurício tá fora, é verdade. O Gustavo Gomes tá fora, é verdade. Esses são pontos que eu levo em consideração para não cair em cima do Palmeiras aqui. É a primeira rodada, eu teria muita calma nessa hora. E eu não seria... Pra mim, o errado não é a torcida do Palmeiras criticar. É criticar de uma forma tão efusiva, de uma forma tão intensa, assim, porque o time é bom. O time tem um treinador. Eu daria tempo ao tempo. Passou por muitas coisas, muita reformulação, jogadores ainda se conhecendo. Eu não vou culpar nada do Vitor Roque, porque o problema é que a bola não chega nele. O Veiga tá num momento péssimo. O Maurício não tá jogando. O Estevão contra time grande, desculpa, eu tenho que falar a verdade, não joga bem. Não joga bem. Eu não vou aqui chamar ele de Cuiabá Man, isso tudo que ficam falando na internet. Não vou, porque eu não gosto disso. Não gosto disso. Zoar uma hora ou outra é legal, mas eu acho que não cabe. Mas é um cara que não aparece nos jogos grandes. Isso é normal, ele tem 17 anos. É normal. Mas eu acho que você precisa e deve depender de um moleque de 17 anos. Porque, naturalmente, isso não tem problema. Ele é irregular. Isso é normal. É normal. O cara tá se desenvolvendo ainda. O corpo dele tá desenvolvendo o futebol dele. Então é algo normal ele fazer uma partida muito boa e outra partida ruim. O problema não é esse. O problema é você depender dele. Você não pode depender dele. Ele tem que ser uma das peças que você conta no seu time, mas não a peça. Porque alguma hora ele vai te deixar na mão por causa que é algo natural, que é a idade dele. É um moleque que ainda está se acostumando com futebol em alto rendimento, apesar de ser um cracaço. Tem que dar tempo ao tempo. O Botafogo, falando do lado botafoguense, grande partida. Se o futebol fosse por justiça, a justiça seria da vitória do Botafogo. É um elenco campeão. Dos 11 titulares, tem 9 ainda. E a entrada, o Patrick de Paula, uma grande surpresa. É um cara que vejo muito potencial voltando ao estágio que ele poderia chegar. Eu acho que ainda pode, recuperando o seu corpo com um método de trabalho diferente, que parece que ele tá muito focado e tendo oportunidade. É um cara que eu vejo muito potencial e pode voltar ao alto nível jogando no Botafogo. Também o Arthur na ponta direita fez um bom jogo, e o que eu acho Luiz Henrique e Almada eram protagonistas, talvez com um Arthur e um Patrick de Paula, um Arthur e um Santi Rodrigues. O ponto esses dois não são protagonistas e são coadjuvantes, só que esses coadjuvantes podem ainda assim melhorar o Igor Jesus e o Savarino, que eram protagonistas, mas agora eles podem ser estrelas do time, podem melhorar e ter um salto de produtividade muito bom. Eu acho que o Botafogo tem um pouco disso, de uma equipe construtora para algumas peças como Igor Jesus e Savarino. Eu gosto do elenco do Botafogo. Para mim faltava um treinador e tem um treinador. Se você vê, faz um exercício, abre o Instagram do Palmeiras, vê o fim de jogo 0-0, post de fim de jogo, vê os comentários, todas as críticas. O mesmo resultado que o Botafogo teve, 0-0 também. Abre o do Botafogo. Só elogio. Então isso já mostra claramente como a sensação do torcedor é totalmente diferente de um pro outro. O Palmeiras sai com um gosto totalmente ruim da partida e o Botafogo sai, poderia ter saído o gol, poderiam ter ganhado, mas ao mesmo tempo jogamos muito bem e vamos com tudo para essa temporada. Estão tirando a gente de consideração e eu acho que não pode tirar o Botafogo de consideração, porque é uma equipe muito forte, campeã, e a gente tem que sempre considerar ele na disputa pelos grandes títulos Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Não dizendo que ele vai ganhar os 3, mas eu acho que tem muito potencial para ganhar um dos 3 títulos. Continuando, o Bahia recebeu o Corinthians em um jogo que nenhum dos dois estava interessado. Eu acho que se você chamasse o Rogério Ceni e o Ramon Dias e falasse: rapaziada, você tá focado em Libertadores contra o Inter na quarta-feira e você acabou de ser campeão paulista e treinou um dia. Vocês apertam a mão aqui pra empatar? Eles apertariam e foi o que aconteceu. O Corinthians empatou
o Bahia também empatou, mas foi um gol no finalzinho do Hector Hernandes, e o gol do Bahia foi o gol do Gilberto. Por sinal, o Everton Ribeiro foi expulso no comecinho do segundo tempo, uma expulsão correta, que ele fez uma falta por trás e acabou tomando o segundo cartão amarelo e expulso. O problema não foi a expulsão, mas eu acho que foi sem querer. Mas sem querer também a falta, a expulsão foi corretíssima do árbitro. O Corinthians com um time totalmente alternativo, um dos únicos titulares naquele time era o Yuri Alberto, então time totalmente mexido e um resultado de empate fora de casa contra um time de Libertadores é algo positivo. E o Bahia, que estava com o time titular, mas o grande ponto não parecia que o Bahia estava concentrado, focado nesse jogo. Podia ter ganhado? Tinha que ter ganhado, sim, porque tá jogando contra um time alternativo do Corinthians, mas me parece que a cabeça do Bahia já tá lá no jogo contra o Inter, na estreia da Libertadores. É uma semana muito grande para a história do Bahia, então eu acho que a cabeça do Bahia já tá em outro lugar, tá? O bagre do campeonato, da rodada, é a zaga do Vitória e o Caleri. Esses dois, não vou elencar um ou outro. A zaga do Vitória, que fez uma partida horrorosa contra o Juventude, e o Caleri, que isolou um pênalti e ficou sumido no jogo do São Paulo. O craque da rodada é o Verratti, que por sinal eu esqueci de falar do jogo do Vasco e Santos. O Vasco, ganhou de 2-1 do Santos no estádio São Januário. O gol do Santos foi no primeiro tempo com o Barreal, a assistência do Chiquinho Soares, e no segundo tempo o Vasco virou. O Nuno fez o gol de cabeça, um gol de cabeça que quase foi na trave, e o Verratti também fez um gol de cabeça. Por sinal, o Verratti com um gol e uma assistência de cabeça é sem dúvidas o melhor cabeceador do Campeonato Brasileiro e ganhou o jogo pro Vasco. O Vasco não é uma equipe boa tecnicamente e tal, mas é uma equipe que pode pegar uma pré-Libertadores, pode pegar uma 10ª colocação, uma 9ª ali, um time de meio de tabela. E o Santos me preocupa porque do meio pra frente é muito bom, ainda mais voltando o Neymar. Mas o meu grande problema com o Santos é do meio pra trás. A zaga do Santos é muito ruim. Eu acho a zaga do Santos horrorosa. Desculpa, mas é o que eu acho. É o que eu acho. Gil em 2025. Zé Ivaldo. Não dá. A zaga do Santos eu acho ela muito ruim. O Gabriel Brazão, que é o goleiro do Santos, ontem trabalhou muito. E eu acho que essa vai ser a toada da temporada inteira pra ele. O Santos vai ser um time que me parece que vai marcar muitos gols pelo ataque ótimo que tem, ainda mais com o retorno do Neymar. Mas me parece um time que também vai sofrer muitos gols porque tem uma defesa ruim. E o Brazão me parece que vai trabalhar muito esse ano e defender muitas bolas esse ano. E o Vasco faz um bom jogo, um primeiro tempo competitivo, o Santos fez o gol, e no segundo tempo o Vasco explorou o seu ponto forte, que é a bola aérea. A bola aérea do Vasco é o grande ponto do Vasco, que é o Verratti cabecear, que não pode deixar ele com essa liberdade toda para cabecear, que a zaga do Santos deixou um absurdo, porque o cara é o melhor cabeceador do Brasil e ele é o único que não tá marcado. Tem algo muito errado aí. E agora sim, voltando, o craque da rodada foi o Verratti, por isso tudo que eu falei. E uma menção honrosa ao Thiago Volpi, porque o Grêmio só ganhou por causa de Thiago Volpi, que fez uma defesa sensacional no começo do primeiro tempo. É isso, meus amigos. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like. Papo com Pedro retornará na semana que vem, na rodada 2. No meio de semana também faremos um jogo sobre a Copa Libertadores da América. Eu não sei se vai ser na quinta, vai ser na sexta-feira, porque tem jogos na quinta também. Até a próxima, valeu!